momento, nos visita, meu Deus, pois aqui estamos para te buscar, para te adorar, para pedir ao Senhor, meu Deus, que o Senhor venha verdadeiramente, meu Pai, tocar, meu Deus, em nossas vidas, tocar, meu Deus, em nosso viver. Pai, levanta hoje para nossa família, pois nós estamos aqui, meu Deus, porque cremos na tua palavra, cremos na mensagem, meu Pai, do Evangelho do Senhor. Então, Deus, venha, Pai, hoje abençoar. Diga: Jesus, levanta a minha família. Jesus, levanta. Mais uma vez, Jesus, levanta. Jesus, levanta minha família. Jesus, levanta minha família. Jesus, você vai pedir a Jesus mais uma vez, meus irmãos, para Ele levantar a sua família, e você vai declarar: Jesus, levanta. Mais uma vez, Jesus, levanta. Jesus, levanta minha família. Jesus, levanta minha família. Aleluias. Que levante hoje sua casa, meu irmão. Levante hoje o Senhor a sua família, para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo. E quem crê, diga amém. Graças a Deus. Vamos aplaudir Jesus, que Ele merece todo louvor, toda a glória. Amém. Amém, igreja. Bom dia, irmãos. A graça e a paz a todos. Amém. Pode sentar em nome de Jesus. Jesus levanta, irmãos. Sim, Jesus é aquele que levanta. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Estamos chegando, meus irmãos, à reta final desse propósito. Jesus levanta a minha família, que a igreja veio com ele de pé. Amém, meus irmãos. A gente começou ainda no ano passado, né, meus irmãos? E agora está chegando as últimas semanas desse propósito. Deus está nos dando um propósito novo, né? Então, em breve vai começar com esse propósito novo. Mas, por enquanto, meus irmãos, a gente está nessa fé. E para Jesus levantar, irmão, nossa família, antes de eu trazer a mensagem principal, deixa eu trazer um lanchinho para a igreja. Um lanchinho é aquela palavrinha mais curta, fora da mensagem principal, né? Que Jesus nos traz para poder aprender mais da palavra de Deus, tá bom? Vamos então no livro de Êxodo, capítulo 13, versículo 21. Êxodo, capítulo 13 e versículo 21. Vamos lá? Livro de Êxodo, você que tem a Bíblia, capítulo 13, versículo 21. Isso aqui é só um lanchinho, viu, irmão? Não é a palavra principal do dia, não, tá? É só um lanchinho para a gente poder já se fortalecer em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Glória a Jesus, né, meus irmãos? A gente vai estudar aqui Êxodo, capítulo de número 13 e versículo 21, em nome de Jesus. Amém? Que Deus fale mais com a gente em nome de Jesus, né? Ainda não é a mensagem principal, mas que Ele fale um pouquinho mais, precisa de um alimento, né, irmãos? A mais para todos nós, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Êxodo 13, 21. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Vamos ver o que quer dizer aqui a palavra do Senhor. Amém? Isso, para a glória do Senhor Jesus. Quem já achou aí, diga amém. Treze, 21. E diz assim a palavra. Versículo 21. E o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem, para guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem. Olha que interessante aqui, foi aqui que Deus falou comigo. Para que caminhassem de dia e o que, irmãos? E de noite. Amém? Então esse versículo aqui falou muito comigo, irmãos, porque veja que interessante. Deus preparou tudo para que aquele povo, para que o povo de Israel, irmãos, caminhasse de dia e de noite. Ou seja, Deus preparou tudo para aquele povo avançar.
Ele preparou tudo para o povo caminhar, para o povo avançar. Ele não preparou tudo para o povo ficar parado. Não. Ele tudo preparou, seja de dia, seja de noite, para que o povo continuasse caminhando. O que é que Deus falou comigo aqui? Que Deus não quer a gente parado. Deus não quer que você pare no meio do caminho. Deus não quer que você pare. Mas por causa das circunstâncias. Não, Deus já preparou tudo para você não parar. Ele tudo preparou, Ele tudo já nos capacitou para que a gente não, que irmãos, não pare. Não tem por que parar, meus irmãos. Não tem por que parar de maneira alguma. Deus já preparou tudo. Ele mandou o povo, preparou a coluna de fogo. Vamos ler aqui de novo aqui o versículo de número 21, né, meus irmãos, aqui, ó. E o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de fogo, uma coluna de nuvem, né? Então durante o dia ele ia preparar uma coluna de nuvem, dando a direção para o povo. Vai avançando, amém? E aí, meus irmãos, veio a noite. Aí vamos lá, para que caminhasse de dia e de noite. Aí vem aqui, ó, uma coluna de fogo para os alumiar, no caso de noite, uma coluna de fogo para os alumiar, para que caminhasse de dia e de noite. Então Deus falou muito comigo, para a gente não parar, amém? Seja de dia, de noite, não pare de orar, não pare de buscar a Deus, não pare de ler a Bíblia, não pare de buscar o Senhor, não pare de vir à igreja, não pare de buscar a Deus, porque Deus quer que a gente continue caminhando, avançando, e Ele prepara tudo, irmão. Ele prepara tudo para a gente andar de dia e de noite. Ele já preparou tudo. A gente aqui às vezes fica dando desculpa, né? Não, por causa disso, não, mas Deus já preparou tudo. Ele já preparou todos os meios, todas as condições possíveis para que você esteja sempre caminhando firme e forte na presença de Deus, seja de dia, seja de noite. Não pare de avançar. Deus não mandou recuar, Deus mandou avançar. Glória a Deus. Essa mensagem era só um lanchinho para pegar uma meditação e meditar um pouco mais depois, em nome de Jesus, né? Às vezes tem alguma coisa que Deus mandou você avançar e você está parando, mas Deus mandou, não, continua avançando. Eu já te dei todas as condições para você continuar buscando, servindo a Deus, trabalhando para Jesus, fazendo a vontade de Deus, seja de dia ou de noite. Amém? Vamos fazer uma pequena oração. Pai, obrigado por essa pequena palavra. É só um lanchinho para a gente meditar depois um pouco mais, em nome de Jesus. Mas eu quero pedir ao Senhor agora, Deus, que o Senhor fale conosco na mensagem principal do dia, em nome de Jesus, que é o que preciso para a nossa família se levantar 2026. Queremos a família de pé para a glória do Senhor. E todos que creem, digam amém, diga graças a Deus, amém? Bom, a mensagem de hoje, meus irmãos, em nome de Jesus, em especial, né? Vamos estudar aqui, ó, pessoal, se você tem a sua Bíblia, em Marcos 5,36. Aí vai voltar um pouquinho lá em Marcos, pessoal, para a gente meditar numa coisa aqui importante que Deus falou comigo também, meditando, estudando, né? Que é preciso para a família se levantar. Em Marcos 5,36, nós temos a seguinte declaração. Vamos ler na tela, que o versículo é conhecido, né? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E aqui a gente sabe, Jairo creu, Jairo ficou com essa palavra de Jesus. Porém, Jairo poderia ter ignorado, irmãos. A mensagem que Deus falou comigo foi essa para hoje, a mensagem principal, né? A primeira foi só um lanchinho, amém? A mensagem principal para hoje, Deus mandou trazer para a igreja, irmãos, não ignore a palavra. Não ignore a palavra que Deus nos traz. Ignorar a palavra, irmão, traz perda. Por outro lado, se eu tratar a palavra com atenção devida, vai trazer bênção para minha casa, vai trazer bênção para minha família, amém? Jesus deu uma palavra para Jairo que ele poderia ignorar. Por que ele poderia ignorar? Porque a palavra que ele recebeu antes foi: sua filha morreu. Se minha filha morreu, então ele poderia ignorar a palavra de Jesus, que dizer: não temas, crê somente. Mas ele não ignora, ele pega aquela palavra de Jesus, leva Jesus para a casa dele, e a filha dele se levanta. Diga graças a Deus, irmãos. Então, às vezes o que está faltando para a nossa família se endireitar, irmãos, a gente não ignorar a palavra que a gente recebe de Deus. Deus nos deu uma palavra, não a ignore. Deus lhe deu uma palavra, de sabedoria, procure andar com sabedoria. Deus lhe deu uma palavra, irmão, de você agir como? Com a sua família, agir dessa maneira. Não ignore. A mensagem que Deus nos dá não pode ser ignorada. Quando ela é ignorada, irmãos, possivelmente vai se traduzir em perda, amém? Alguém vai dizer: pastor, quem ignoraria, né, a palavra de Deus? Vamos um exemplo de alguém que ignorou a palavra, para você ver, meus irmãos, no livro de Lucas 10:38, para você ver, meus irmãos, que sim, tem pessoas de Deus, mas que às vezes ignoram algumas palavras. Pode ser uma palavra mais, principalmente quando uma palavra mais simples, às vezes, né? Amém? Aí trouxe agora um lanchinho.
medita nela depois, não ignore não. Às vezes foi só um lanchinho, né? Mas às vezes aquele lanchinho tem uma palavra que você precisava mais do que a comida completa. Então não ignore quando a palavra de Deus vier ao seu coração. A mensagem veio, não ignore aquela palavra, né? Deixa eu só baixar um pouquinho, tá dando microfone aqui, né? Pronto, agora melhorou. Lucas capítulo 10, versículo 38. Lucas 10, 38, versículo 38 em diante. Olha um exemplo aqui de que acontece sim, pessoas que ignoram mesmo a palavra, mesmo sendo Jesus, infelizmente, né? Aqui, ó, Lucas 10, 38, que diz assim a palavra: e aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu, aonde, irmãos? Em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua, o que, irmãos? A sua palavra. Versículo 40 diz: Marta, porém, andava o que, irmãos? Distraída em muitos serviços, né? Olha aí, ó. E ela diz: Senhor, não te importa, né? Ao aproximar-se do Senhor, ela disse: não te importa que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. Então vamos lá. Jesus entrou na casa de Marta e Maria. Maria focou em Jesus, focou em ouvir a palavra. Marta ignorou a palavra e focou em quê? Nos afazeres, focou nos serviços. Então, quando é que a gente ignora a palavra, pastor? É quando eu deixo de focar em vir à igreja, deixar de orar, deixar de ouvir e foco só no meu serviço. Ah, pastor, que se eu não arrumar minha casa, ninguém vai arrumar, não. Mas arruma depois, meu irmão. Primeiro eu vou buscar a Deus. Adianto que puder adiantar logo antes de sair de casa. Amém? Busco a Deus e depois eu vou para onde? Vou para cá, termino o que tem que fazer. O que eu não posso é ignorar a palavra. A palavra entrou na casa dela. A palavra é Jesus. A palavra é Jesus, mas ela focou nos afazeres. E focar nos afazeres, ela ignorou a palavra. E nisso, irmãos, você vê que ela ficou preocupada porque elas trabalhando, a irmã dela focaram na palavra. Senhor, você não se incomoda não que a minha irmã me deixe servir só? Eu aqui trabalhando sozinha? Não, irmã. Aí Jesus falou o que para ela? Vamos lá. Ela disse que me ajude, né? Jesus respondeu o quê? Versículo 41. E respondendo, Jesus disse-lhes: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu o que, irmãos? A boa parte, a qual não lhe será o que, irmãos? Não lhe será tirada. Você escolheu focar só nos afazeres. Ela não, escolheu a melhor parte. Qual a melhor parte, pastor? Focar na palavra. Irmão, a melhor parte é você não ignorar a palavra. E isso, meus irmãos, trouxe um prejuízo para Marta, sabia? Porque lá na frente, a palavra que Jesus vinha ministrando ali, ela disse: não, mas eu de longe, eu estou fazendo os afazeres, mas eu estou ouvindo a palavra. Eu estou fazendo. Ela pode te dar essa desculpa, é que é bem um livro resumido, né, irmãos? Mas ela pode te dar essa desculpa: não, Senhor, eu estou ouvindo a palavra, o Senhor está pregando aí, eu estou aqui lavando os pratos, mas eu estou ouvindo. O Senhor está aí, né? Mas, irmão, a palavra de Deus tem que ser ouvida com toda a atenção. Uma faltinha de atenção, você pode perder uma revelação, você pode perder o entendimento, você pode ficar sem um entendimento maior. Sabe o que aconteceu depois? Lá na frente, o irmão de Marta morreu. O irmão de Marta, irmão, morre. Ah, pastor, será que foi porque ela ignorou a palavra? Não vou dizer que foi porque ela ignorou a palavra, mas eu vou dizer, meus irmãos, o que aconteceu foi que quando Jesus chegou lá para ressuscitar Lázaro, que ele disse: tirai a pedra, o que Marta fez? Ela questionou a Jesus e disse o quê? Não, Senhor, não tira a pedra não, porque já cheira mal. Aí o que Jesus falou para ela? Marta, eu já te disse, lembra que eu já te ensinei, eu já te ensinado, que se creres, verás o quê? A glória de Deus. Mas por que Marta não lembrou? Por que Marta não lembrou? Porque ela ignorou. Ela estava focada nos afazeres. Ele disse: Marta, eu já te disse mas quando foi que ele disse? Quando foi que ele tinha dito para ela? Não encontro na Bíblia, pastor, essa passagem, em outro momento, ele dizendo para ela: se creres, verás a glória de Deus, ou não temas, ou coisa desse tipo. Ele pregou quando ele foi na casa dela, irmãos.
mas ela ignorou, focou nos afazeres. Então, quando veio a luta, quando veio o momento dela, né, tomar uma atitude de fé, ela queria impedir, ela não queria tomar aquela atitude. Por quê? Porque ela não lembrou, ela estava focada nos afazeres. Essa palavra foi dada lá na casa dela, na hora que ela estava varrendo a casa, a sala, arrumando as coisas, e Jesus estava pregando sobre isso. Ela não ouviu, irmãos, ou ouviu, mas não conseguiu atender, porque ela estava focada em outras coisas. Então, mesmo, nada substitui a presença de Deus, nada substitui você vir à igreja, orar, buscar a Deus. E quando você faz isso, meus irmãos, você está dando atenção total a Jesus, total à palavra. E quando você dá atenção total à palavra, você não ignora a palavra, irmão, o milagre fica mais fácil de acontecer. Não teria sido mais rápido se ela tivesse dito: sim, Senhor, o Senhor mandou tirar a pedra, amém? Tire a pedra, porque o Senhor vai fazer milagre, amém? Ela já teria entendido, né? Mas ela não entendeu. Por que ela não entendeu? Porque ela, meus irmãos, estava de fato e verdade, ela perdeu o momento da palavra quando Jesus foi lá. Apesar dela ter dito: não, eu estou ouvindo, eu estou fazendo as coisas aqui, mas eu estou ouvindo, eu estou varrendo a casa, eu estou ouvindo, amém? Mas não é a mesma coisa, você tem que parar e ouvir a palavra. Não ignore o que, irmãos? A palavra, amém, meus irmãos? Glória a Deus. Quando você ignora a palavra, a perda é certa. Veja, ela perdeu a oportunidade, irmão, de mostrar sua fé ali, né, irmãos? Mostrar sua fé, mas teve que dar uma bronca nela para poder Lázaro vir ressuscitar. Ou também que ignorou a palavra, porque endureceu o coração, é Judas. Você vê que Judas estava andando com Jesus o tempo todo, amém? Mas teve um momento que ele foi ignorando a palavra, irmãos, e se fechou. Vamos ver o momento que ele ignora a palavra? Mateus 26, versículo 14. Pega essa Bíblia aí, por favor. Vamos lá? Mateus 26, versículo 14. É outro que andava com Jesus. Jesus é a palavra, irmãos. Mas o problema não é estar perto de Jesus, a questão é você não ignorar a palavra. Já ele estava perto de Jesus, mas ele poderia ter ignorado a palavra, né? E é esse o problema, irmão. O problema não é você só ouvir, é ouvir, mas ignorar, amém? Já ele não ignorou a palavra veio simples, não temas, crer somente, ele não ignorou, amém? Mas outros ignoraram. Marta foi um exemplo, né? Marta foi o nosso primeiro exemplo. Agora vamos lá, Mateus 26, versículo 14, diz assim, ó: então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: que me quereis dar? E eu vos entregarei. E eles pesaram 30 moedas de quê? De prata. E desde então, o Judas aqui, buscava oportunidade para o que, irmão? Para o entregar. Quer dizer, ele andava com Jesus, mas a palavra não entrava onde? No coração. Ele andava com Jesus, mas ele ignorava a palavra. O que adianta, irmãos? Eu vim à igreja, mas a palavra não entra no coração. Eu venho ao culto, mas você não deixa a palavra entrar. Eu ouço a palavra, mas ela não entra, você ignora. Judas andava com o Senhor, mas a palavra não entrava, irmãos. Por quê? Porque ele ignorava. Ele ignorava aquela palavra, não dava atenção que devia àquela palavra. Ele ouviu os mesmos evangelhos que os outros, ele ouviu os mesmos milagres, as mesmas mensagens, amém? Mas ele ignorou. E aí, meus irmãos, quando foi se endurecendo a palavra, se fechando, chegou um momento que Judas o quê? Traiu Jesus por quantas moedas, irmãos? 30 moedas de prata. Então Judas traiu o Senhor. Quantas moedas? 30 moedas de prata, amém? Ele ignorou a palavra por 30 moedas de prata, amém? Quantas pessoas deixam de vir à igreja? Por quê? Porque eu vou ganhar 30 reais no trabalho não sei aonde, eu vou ganhar 20 reais se eu fizer um bico não sei aonde, mas no dia da igreja não, eu vou, me aceita depois do culto eu vou, amém, irmãos? Em nome de Jesus, tem que ser acima, porque se a gente ignorar a palavra, sabe o que vai acontecer? Vamos perder. Judas perdeu a bênção, perdeu o lugar entre os 12 apóstolos, perdeu o lugar, perdeu a vida, perdeu tudo, irmão. Por quê? Porque ele ignorou a palavra veio, mas ele ignorou, trocou, e o diabo besta que não era, meus irmãos, fez ele trocar a palavra por 30 moedas de prata. Ele ignorou a palavra de Deus por 30 moedas, o que trouxe para ele o quê? Bênçãos ou perdas? Ganho ou perda? Perdeu. Ele perdeu o cargo do apóstolo que ele tinha, perdeu a salvação, porque
porque tirou a própria vida. Entende, irmãos? Então olha o quanto que ele perdeu, olha o quanto que a gente perde por ignorar a palavra. Não, pastor, é porque eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho meus negócios e tudo mais. Mas, meus irmãos, não ignore a palavra. Não ignore. Se você ignorar a palavra, você vai perder. Não, se for ignorar a palavra, não, poxa, porque eu tenho isso, tenho aquilo para resolver. Você vai resolver tudo isso. E vai ser muito melhor se você aceitar a palavra, receber a palavra, não ignorar a palavra. Se você separar tempo para a palavra de Deus. Se você separar tempo para orar, tempo para vir à igreja, tempo para ler a Bíblia, tempo para buscar a Deus, você vai receber muito mais do Senhor e muito menos perda. Diga graças a Deus, irmão. Perda é zero, né, meus irmãos? Pedro é zero, né? Amém, meus irmãos? Agora vamos falar um pouquinho aqui de milagre de quem recebeu a palavra e não a ignorou, quem valorizou a palavra. Quer ver alguém que supervalorizou a palavra? Alguém na Bíblia que supervalorizou. A gente viu gente que não deu tanto valor. Marta foi uma delas, né? Outra que não deu muito valor, o outro que não deu muito valor foi Judas. E teve outros também, mas eu vou separar só esses dois. Agora, veja alguém que supervalorizou a palavra. Alguém que, meus irmãos, olha, que surpreendeu Jesus. Vamos ver um exemplo de um aqui, no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 8, né? Se Judas não valorizou, se Marta também não deu aquele crédito que deveria, né? Teve outros que supervalorizou a palavra, supervalorizou. Amém? Que tem gente que é assim, irmãos, tem gente que, né? Tem gente que desvaloriza, né? Mas tem gente que dá super valor. Sabe alguém que dá super valor a um carro? Porque meu carro. Tem outros que olham mesmo o carro e falam, esse carro não é nada não. Né? Então, tem gente que valoriza muito uma coisa e tem gente que despreza muito uma coisa. Amém? Por exemplo, esse meu teclado aqui, eu tenho ele acho que há mais de 20 anos. Eu acho que eu tenho esse teclado aqui há mais de 20 anos. Já é velho, viu, irmãos? Amém? Tem mais de 20 anos. Aí ele estava meio com uns probleminha. Aí minha esposa falou, esse teclado meio velho, joga fora. Ela não deu valor, né? Não deu valor. Eu não, vou guardar, que depois quando eu estiver lá pelo Recife, lá eu não consegui ninguém para consertar. Mas eu tinha contado aqui em Recife, lá em Recife eu vou conseguir gente para consertar. Amém? Aí deixei guardadinho e tal, deu um trabalho, gastei um pouquinho para consertar, mas consertei e eu estou usando nos cultos. Olha aí, ó. Amém, irmão? Tá quebrando um galho aí. Às vezes quando botar uma bateria, bota alguma coisa, tá me ajudando, né? Então o teclado mais de 20 anos. Esse se pagou, viu, irmãos? Eu só comprei e se pagou, né, irmão? Já tem 20 anos já, né? Eu valorizei e está aqui funcionando. Diga amém, meus irmãos. Então tem coisas que uns têm, mas uns recebem, uns têm, mas despreza, outros supervaloriza. Amém? Vamos ver o caso de alguém que supervalorizou a palavra, né? Porque você faz isso com material, tudo bem. Às vezes despreza, uma televisão, tá pegando, mas tá mexendo, né? Isso aí, tudo bem, material. Mas a palavra a gente não pode fazer isso não, irmãos. Coisa material você pode até desvalorizar, mas a palavra de Deus, nunca desvalorize a palavra de Deus. Sempre dê valor à palavra. Olha esse caso aqui de alguém que supervalorizou a palavra. Judas não valorizou. Marta também não deu aquele valor todo. Deus dava valor, mas não todo, né? Amém? Já esse aqui não, esse aqui supervalorizou. Mateus 8 diz: e um centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente o quê? Uma palavra, e o meu criado, o que, irmãos? Sarará. Veja, ele estava com o criado em casa, irmão, muito doente, muito enfermo, muito, mas muito mesmo. Amém? O caso era grave. Jesus disse: eu vou lá, vou levar saúde para ele. Ele disse: Senhor, eu não sou digno, não sou debaixo do meu telhado, não, mas eu tenho tanta fé na tua palavra, eu creio tanto na tua palavra, que se o Senhor liberar uma palavra pelo menos, o meu criado vai se levantar. Ele supervalorizou a palavra. Os outros desprezaram. Ele não. Ele supervalorizou. Ele botou a palavra de Deus, irmão, num nível tão alto que a presença de Jesus lá para curar, ou a palavra dele, seria a mesma coisa. Ele supervalorizou a palavra. Amém? E a tua palavra tem todo o poder. Olha o que ele diz, versículo 11, ou versículo 9. Pois também, versículo 9, eu sou homem sob autoridade, tenho um soldado às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. Ao meu criado eu digo: faça isso, e ele faz. O que eu falo, eles obedecem.
Meu soldado, eu digo, faz assim, né? Ele era centurião, né? Era chefe de 1000, né? Não, chefe de 100, né? Centurião é chefe de 100. Chefe de 100 soldados. Eu digo, meu soldado, vai para lá, ele vai. Ó, faz assim, ele faz. Eu tenho meu criado lá também. Eu digo, faz isso, meus criados, né? Meus empregados lá, eu falo, faz assim, faz. Todo mundo obedece. O que o Senhor falar vai acontecer. Amém, meus irmãos? E se ele valoriza a palavra, ele valoriza. O que o Senhor falar vai acontecer, irmão. O que Deus fala aqui nesse altar para você vai acontecer. Nós estamos falando que Jesus vai levantar. Estamos falando que Jesus vai curar, vai ter cura. Que Jesus vai prosperar a sua vida, vai prosperar teus negócios, vai prosperar a tua família. Vai, confia, valorize a palavra. E ele supervalorizou, de maneira que Jesus ficou maravilhado. Olha o versículo 10. Versículo 10, e maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. É isso que Jesus está procurando, irmãos. Pessoas que vão valorizar a palavra, pessoas que, em vez de ignorar a palavra quando ela vier, pode ser uma palavra simples, irmãos, mas se ela é de Deus, valorize, supervalorize a palavra, não a ignore. Amém, meus irmãos? Ele supervalorizou. Resultado, ele falou: rapaz, nem todos Israel encontrei tanta fé. E isso é uma questão de fé, sabe, irmãos? Porque hoje recebe a palavra e crê muito e é abençoado. Fé. Outros recebem a palavra, não liga muito, porque fé é falta de fé, irmãos. A fé nos faz valorizar a palavra, ou a falta de fé nos faz desprezar a palavra. Não faça isso. Valorize a palavra, que a sua fé vai até aumentar. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Que o outro exemplo podia citar, mas não sei se dá mais tempo, né, meus irmãos? Amém? De Lucas, né? Lucas 5. Eu vou só frisar o versículo 4 e 6. Bota para mim, Emanuel. Lucas 5, versículo 4 e 6. Do 4 ao 6, né? Lucas, bota na tela aí rapidinho, só para a gente já concluir e orar, meus irmãos. Olha lá. E quando acabou de falar, olha lá, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para o quê? Para pescar. Diga amém, irmãos. Para o que, igreja? Para pescar. Respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei o que, irmãos? Ou seja, eu vou lançar por causa da tua palavra. Valorizou a palavra, né? E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de quê? De peixes, e rompia-se-lhe a rede. Foi tanto peixe que já estava rompendo a rede, e tanto peixe que veio para aquela rede. Mas por que foi tanto peixe? Por quê? Porque ele valorizou a palavra. Eu trabalho a noite toda, né? Mas eu vou porque o Senhor está mandando. Eu vou obedecer porque o Senhor, é Deus que está mandando você perdoar, perdoe. É Deus que está mandando você se consertar, se conserte. É Deus que está mandando você orar, então ore. Deus está mandando você vir à igreja, então vem. Deus está mandando ser dizimista fiel, seja dizimista fiel. Deus está mandando ofertar, faça oferta. Deus está mandando você fazer o quê? Faça. Supervalorize a palavra. Quando você faz o que a palavra ordena, o que a palavra manda, olha o resultado: rede cheia. Diga amém, irmãos. Glória a Deus. Tu quer tua vida cheia de bênção ou não? Quem quer a casa cheia de bênção? Diga eu. Então valorize a palavra, não a ignore. Diga amém, irmãos. Valorize a palavra. Rede cheia, casa com saúde. Ó, a casa do centurião, saúde. Diga amém, meus irmãos. Glória a Deus, meus irmãos. Graças a Deus. Então não ignore a palavra e a tua casa vai se levantar. Glória a Deus, irmão. Guarde essa palavra no seu coração. Amém, meus irmãos. Ame a palavra, guarde a palavra. Deus quer a sua rede assim, ó, cheia. Diga amém, irmão. Diga: Deus quer minha rede cheia. Mas rede cheia, meus irmãos, é uma rede, meus irmãos, de gente que não ignora a palavra. Pedro não ignorou, obedeceu. Encheu o tanque, quase que rompia a rede. E a Bíblia diz que ele teve que chamar outros barcos. Os outros barcos vieram ajudar e encheu os outros barcos também. Olha que maravilha, tá vendo, irmãos? Quando a gente não ignora a palavra, minha rede enche, a rede do vizinho também enche. Amém, irmãos? Tem peixe para todo mundo. Diga amém, irmão. Às vezes, na questão de comércio, né? As pessoas ficam preocupadas, né? Ah, abriu um comércio do meu lado, ó. Abriu outro comércio do outro lado. Irmão, tem peixe para todo mundo. Diga amém, irmão. Não se preocupa, não. Tem peixe para todo mundo. A questão é:
A rede tua vai encher quando? Quando você não ignorar a palavra. Diga graças a Deus. Deus quer prosperar em nome de Jesus, irmão. Vamos orar agora? Vamos dobrar os joelhos. Cadê o tapete da família de vocês? Peguem suas mãos agora. Vamos dobrar o joelho aqui em nome de Jesus, colocarmos diante de Deus, irmãos. Não ignore a palavra, amém? Vamos orar agora. A campanha é igreja de joelho, família de pé. Então, ao dobrar o joelho, creia que Deus estará levantando a sua família. Diga amém. Amém, povo de Deus, em nome de Jesus, né? Então feche seus olhos agora, em nome de Jesus. Dobre os seus joelhos, em nome do Senhor. Isso, dobre o seu joelho agora e diga: Jesus, levanta a minha casa. Isso, você vai dizer para ele: Jesus, levanta. Você pode dizer: Jesus, levanta. Jesus, levanta minha família. Ore a Deus e diga: Jesus, Jesus, levanta minha família. É esse o propósito. Diga para ele, diga: meu Deus, eu estou nesse propósito aqui porque eu quero ver a minha família de pé, e eu quero ver o Senhor levantar a minha casa. Meu irmão, vai aí dobrando teus joelhos. Deus tem peixe para todo mundo. Ele tem peixe para todo mundo, meu irmão. Então dobra o teu joelho e clama a ele pela rede cheia. Isso, enquanto isso eu vou ungindo aqui as fotos, peça de roupa, o material de trabalho que você trouxe para consagrar. Eu consagro tudo que está aqui nesse altar agora. Eu unjo com azeite, com óleo consagrado. Eu unjo as fotos, chave da casa, garrafas com água. Jesus, abençoa. Entra, meu Pai, na nossa casa. Entra, meu Pai, na nossa família. Nós queremos ver a rede cheia, meu Pai, a família cheia da tua bênção, cheia, meu Pai, das tuas providências. Meu Deus amado, meu Deus querido, abençoa os currículos de trabalho que estão aqui, em nome de Jesus. Abençoa as garrafinhas com água, as fotos, os filhos, ente querido, meu Pai. Abençoa também, meu Deus, carteira de trabalho. Está aqui, meu Deus, carteira. Vai abrir as portas. Abre, meu Pai, porta de emprego. Meu Deus, abençoa cada pessoa, cada jovem, cada familiar, criança, adultos, idosos. Está aqui os documentos, Deus. Está aqui, meu Pai, as fotografias. Coloca, meu Pai, as tuas mãos e vai abençoando, meu Deus, e levanta a família em nome de Jesus. Meu Pai, clamando, vai orando. Está consagrado aqui, meu irmão, família, mas vai clamando pela sua casa agora. E diga: Jesus, levanta, levanta, Jesus, minha família, levanta, Jesus. Nós dobramos a Ti, ó Deus. Os nossos joelhos, meu Pai, estão dobrados perante o Senhor. Queremos, ó Deus, te pedir agora: levanta, meu Deus, a família. Levanta a nossa casa, meu Deus. Aleluias, aleluias. Levanta, meu Pai, nossa família. Faz um milagre, meu Deus. Faz a cura, meu Deus. Transforma, Senhor. Transforma, liberta, meu Pai. Meu Pai amado, Pai querido, essa pessoa que não tem ignorado a Tua palavra, mas tem recebido com alegria. Meu Deus, que essa pessoa seja hoje salva, tem a família salva, os filhos salvos, meu Deus, família de pé. Abençoa, Senhor. Nós clamamos, te pedimos, ó Deus, na certeza que o Senhor levanta. Diga: Jesus, levanta. Ele levanta a minha família em nome de Jesus. Aleluia. E agora você vai se levantar, e quando você se levantar, você vai declarar: enquanto eu me levanto agora, Jesus, minha família também se levanta em nome de Jesus. Se levante agora e declare: Jesus, levanta. Jesus, Jesus, levanta. Jesus, levanta. Levanta minha família.
família. Jesus, levanta, levanta minha família. Estenda a mão para sua casa agora e declara sua família de pé, meu irmão. Diga: eu estendo a mão para minha casa, Jesus, e declaro meus filhos de pé, o marido de pé, levantado pelo Senhor. Deus está levantando ele. Sabe o que significa levantar a família, irmão? É levantar, tirar eles, irmão, dos vícios, é tirar eles das drogas, irmão, das más amizades, das más companhias. Deus está te levantando ele para tirá-los dessa situação de pecado, de mágoa, de tudo que não presta. Deus está levantando eles, está levantando, está tirando o mal e está dando a bênção. E aquele que crê, diga: obrigado, Jesus, pela tua bênção, pela tua visitação, em nome de Jesus. E aquele que crê, diga: glória a Deus e louvado seja o nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir Jesus, meus irmãos.